Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um vídeo do Poltercast. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar sua curtida, porque isso me ajuda bastante. E então é isso, vamos lá pro vídeo de hoje. Outro dia, meu querido colega Diego Sarza, nosso âncora no Rio de Janeiro, me contou que tem paralisia do sono. Eu falei assim, pronto, vamos perguntar pro Dr. Fernando Gomes o que é isso. Mas primeiro, vamos ouvi-lo contar a história. Oi, Elisa, Dr. Fernando. Pois é, passei por essa experiência já faz um tempinho. A primeira me assustou bastante porque eu estava dormindo, tinha viajado à casa dos meus pais em outra cidade, estava em Curitiba. E aí, tinha acabado de deitar, ainda estava iniciando o sono e a impressão parecia uma espécie de pesadelo, mas tinha consciência ali também. Eu sentia alguém puxando meu pé e falando meu nome, e aí eu tentava me mexer, tentava acordar, tentava falar alguma coisa e não conseguia. Essa foi a primeira, e foi bastante até traumática, assim, em certo momento. Mas, enfim, já passei por outras experiências parecidas, pelo menos mais 2 vezes também. Mas nas outras, eu, por incrível que pareça, tinha consciência de que aquilo ali era mais um episódio da chamada paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno em que a retomada da consciência ocorre ao mesmo tempo que a atonia muscular. E a atonia muscular é uma espécie de paralisação temporária dos músculos que acontece durante o sono REM. E isso é normal, todo mundo tem que ter essa paralisia, só que durante o sono REM. E é essa paralisia, essa atonia muscular, que evita que a gente se movimente, né? Que tenha movimentos bruscos enquanto a gente sonha. Tipo, você tá sonhando que tá jogando bola pra você não dar um chute na parede ou em quem tá dormindo do teu lado. A atonia muscular vai servir pra isso. O sono REM é uma das 4 fases do sono. E em um sono considerado normal, o sono REM só é alcançado depois de 1h30 dormindo. E quando a atonia muscular acontece antes da gente atingir o sono REM, acontece então a paralisia do sono. Porque existe aí uma falha de comunicação do cérebro para a nossa medula espinhal. E durante a paralisia do sono, você sabe que está acordado, você é capaz de identificar o ambiente onde você está, de movimentar os olhos, você sabe para qual lado você está olhando, você lembra perfeitamente de como é o lugar onde você está dormindo, nada mudou ali. E você continua respirando normalmente, mas você tem a sensação de estar sendo sufocado, você tenta, mas não consegue se mexer nem falar. E além de tudo isso, a paralisia do sono normalmente vem acompanhada de alucinações, como vozes, sensações de estar sendo observado e uma pressão no tórax da qual você tenta se livrar, mas não consegue. Algumas pessoas também se sentem fora do corpo, se veem andando pela casa, mas acaba que ela descobre que nunca saiu da cama. Aqui tá. Filtro dos sonhos, porque eu tinha muita paralisia do sono, meu irmão. Sério? Você sabe aquele negócio que você parece que tá acordado, mas não tá? Não tá. Tinha demais isso, assim, eu tive esse terror, porque é um terror mesmo. Porque Falam que você fica tipo... você sente como se tivesse alguém observando você, uma coisa, tá ligado? O negócio é horrível. E não é nada, é só a cabeça da gente perturbada e é isso mesmo. E aí eu passei uns 3 anos com isso, juro por Deus. Como eu todo dia dormia, eu falava, meu Deus, já vou entrar nessa parada. Mentira! 3 anos assim, tendo sempre? Não dormia direito e ficava assim meio bestalhado e tal, toda vez. E aí eu fiz um filtro dos sonhos pra poder filtrar os sonhos. Assim. Da hora, tem muitas consequências. Lá no comecinho de 2020, a Maísa Silva usou as redes sociais para contar como foi o seu primeiro episódio de paralisia do sono. De acordo com a apresentadora, primeiro ela achou que tinha tido um pesadelo, mas depois de conversar com as amigas dela e depois de vários depoimentos também dos seus seguidores, foi que ela foi ter o conhecimento do que é a paralisia do sono. De acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, 1 a cada 2 pessoas vai experimentar ao menos um episódio de paralisia do sono durante a vida. E os casos mais duradouros, chamados de casos recorrentes, podem chegar a quase 8% da população. As estimativas, segundo especialistas, variam conforme a população estudada em razão de itens como os fatores culturais e étnicos. Há diversos fatores que podem fazer com que a pessoa tenha paralisia do sono. Para muitos especialistas, trata-se de uma característica genética. Outros estudos também apontam que a paralisia do sono pode ser influenciada por situações como constante estresse, privação do sono, consumo de bebidas alcoólicas em excesso e também a utilização de medicamentos para induzir o sono sem orientação médica.
E o problema também tá ligado a doenças psiquiátricas como a depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Gente, eu acabei de ter uma paralisia do sono e foi a pior sensação da minha vida. Eu tô chorando que nem um bebê, juro. Eu achava que eu tava quebrando meu dente. Então imagina, você tá numa paralisia, você não consegue se mexer, e eu quebrando meu dente, eu querendo parar de quebrar o meu dente. E aí eu gritava, eu não conseguia gritar. E eu fiquei, tipo, parece que foi muito tempo que eu fiquei assim, juro. Eu sei que não foi muito tempo, mas eu juro que eu sofri muito, vocês não estão entendendo. Eu mordendo meu dente, quebrando meu dente, e eu gritando pra minha mãe, eu não conseguia gritar. Eu gritava e ficava saindo assim, e eu não conseguia me mexer. E eu mexia assim, não conseguia. Tipo, eu tentava mexer meu braço, não mexia meu braço. Tentava mexer minha cabeça, não mexia minha cabeça. Gente, eu acordei assim, ó. Tipo, com a mão no meu dente pra eu parar de quebrar. Só que eu não tava quebrando, era no meu sonho. E eu acordei tão aliviada que eu tinha saído disso. Vocês não têm noção. Eu tentava me mexer, eu não conseguia. Mas eu tentava com todo o meu coração, gritava. E é isso, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E como eu já citei, o estresse, segundo alguns estudos, ele pode ser um dos causadores da paralisia do sono. E eu super concordo com esse estudo. Primeiro porque, apesar da paralisia poder acontecer em qualquer idade, ela é mais frequente em adolescentes e jovens adultos com idade entre 20 e 30 anos. E é bem nesse período de nossas vidas em que estamos passando por mudanças em vários setores, né, de nossas vidas, e a gente sofre muita cobrança por todos os lados, por conta de trabalho, estudo, vai formar família ou não vai formar família, e com toda essa pressão, a gente passa por muito estresse e a gente acaba adquirindo péssimos hábitos de sono. E o segundo motivo por eu acreditar que o estresse é um dos causadores da paralisia do sono é porque eu vivi isso na pele. Bem na época em que eu consegui o meu primeiro emprego fora, daí eu passei a ter crises mais frequentes. Na época da escola já tinha, mas elas eram mais raras. E daí quando eu comecei a trabalhar fora, eu não só passei a ter noites seguidas de paralisia do sono, como eu também passei a falar durante o sono. Eu trabalhava em RH, então o meu marido por várias vezes me ouviu falar em currículos, entrevistas de emprego e tudo isso enquanto eu dormia. E hoje eu trabalho em casa, eu ainda não tenho um sono regular, mas eu não tenho a pressão de metas e horários, né? Então as crises diminuíram bastante. E daqui a pouco eu vou contar pra vocês 2 dos meus episódios mais assustadores de paralisia do sono. Assistindo filme. E assim, gente, dá 10 minutos de filme, tô dormindo, pelo amor de Deus. E eu aqui, ó, bem tranquilo, virei pra deitar. Tive paralisia do sono. Aí eu tava ouvindo o filme, a Stephanie falando no áudio do celular dela, que ela tava conversando, e uma voz sussurrando assim pra mim: Nicolas, eles estão te vendo. Nicolas, ele tá te olhando. Desse jeito. Eu achava que era Stephanie. Eu assim, ó, começo a contar essas coisas, aí eu já começo a olhar pros lados, ver se não tem nada, né? Vai que tem algum espírito aqui me olhando. Aí eu acordei, né, da paralisia, eu falei: Stephanie, você tava falando comigo? Ela falou: não, doido. Aí eu voltei a dormir de novo. Aí eu tive outra paralisia do sono com a mesma voz. Quando eu tenho paralisia do sono, eu tenho noção de espaço, assim. E ela tava falando que tava me olhando, aqui é um corredor. Ó, aqui tá a cama e aqui é o corredor. Certo? Ela tava falando que quem estava me olhando tava aqui, nesse corredor. Esses episódios de paralisia do sono, eles podem acontecer de 1 a várias vezes por mês ou por ano, e eles não são perigosos. Mesmo com todos esses sintomas que são angustiantes, a paralisia do sono, ela não coloca em risco a vida de quem passa por isso. Durante os episódios de paralisia do sono, os músculos da respiração e todos os órgãos vitais, eles continuam funcionando normalmente. E a pessoa pode ter a percepção da falta de ar porque no momento ela não tem o controle voluntário da respiração, mas ela continua respirando de forma natural. Como a gente não consegue, né, durante a paralisia, a gente não consegue controlar a respiração, pode dar essa percepção aí de falta de ar, mas a pessoa não vai morrer durante a paralisia. E nem todos os casos de paralisia do sono envolvem alucinações. Há situações em que a pessoa apenas não consegue se mexer, mas ela não ouve nada estranho, nem vê nada de estranho. Ela simplesmente fica paralisada e logo ela sai daquele estado. E conforme os estudos, as alucinações durante a paralisia podem acontecer porque pouco antes da gente despertar, você está num estágio mais profundo do sono. Então o sonho e a realidade acabam se misturando, né? Quando você está naquele sonho mais vívido.
E não há uma definição para a origem das alucinações que podem surgir durante a paralisia do sono. Especialistas acreditam que pode se tratar de imagens de terror criadas com base no contexto em que a pessoa vive. E é interessante porque eu ouvi vários relatos e eu consegui perceber que normalmente homens veem mulheres em suas alucinações e mulheres veem homens. Inclusive, as minhas alucinações, elas normalmente envolvem um homem invadindo a minha casa, que é um dos maiores temores da minha vida. Uma das vezes que eu tive essa alucinação, eu estava no sofá com meu marido e ele já estava dormindo, a TV estava ligada. E eu nunca vou dormir sem antes checar se a porta tá trancada, e a porta e o portão, né? E duas das minhas paralisias mais assustadoras, elas envolvem justamente eu indo checar a tranca da porta ou pensando em fazer isso. E nesse episódio em questão, eu tava muito cansada e me bateu um sono pesadíssimo. Eu pensei em checar a porta, mas eu simplesmente não consegui, tava muito cansada e eu acabei apagando no sofá. E eu costumo dormir com os olhos cobertos justamente por conta da paralisia do sono. Eu criei esse costume de sempre dormir com o olho coberto. E como eu tava no sofá, eu coloquei uma almofada ou um lençol, não lembro bem. Mas aí a paralisia veio. E eu vou colocar um trecho do podcast onde eu conto isso. Esse trecho é lá do meu podcast, né, do Poltercast. E se você tem interesse pelo assunto, eu te aconselho a ouvir esse episódio, porque ele tá muito bem detalhado, tem pontos de vista. Eu chamei um amigo que é candomblessista para explicar o ponto de vista da religião dele, a minha prima que é evangélica para explicar o ponto de vista na religião dela, e vários seguidores e amigos contaram relatos. Então vai lá, porque tá cheio de informação que eu não trouxe tudo pra cá, pro vídeo não ficar muito longo. Então se você ficou interessado no assunto, quer tirar mais dúvidas, escuta lá, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Então é isso, fica aí com o meu relato da minha paralisia do sono mais assustadora. A minha preocupação antes de dormir é sempre checar o portão. Do sofá lá vou pra ver o cadeado no portão, né? Então tudo bem, só que no meu subconsciente não é a mesma coisa de levantar e ir lá checar, entendeu? Mas eu tava com sono na posição tão boa, tão confortável, que eu dormi. Eu dormindo com um pano cobrindo os olhos, mas na visãozinha assim por baixo do lençol, eu vi um homem entrando. Ui, detesto lembrar disso. Eu vi um homem entrando na casa de capuz, e eu acho que era ou uma arma de fogo ou era uma faca na mão dele. Aí eu lembro que eu tentava puxar o Jackson. Na minha cabeça, eu tava pegando no Jackson, tentando acordar ele tava dormindo do meu lado. Mas aí quando eu finalmente consegui me mexer, eu percebi que eu tava longe do Jackson. Na minha cabeça eu tava chamando ele, acordando ele, mas minha mão tava bem longe dele. Daí eu acordei ele e contei, né? Porque os dois têm, então é sempre assim, quando um tem, um acorda o outro pra acalmar. A outra vez que eu tive foi assim também, a mesma preocupação do cadeado, porque eu fui dormir antes de todo mundo, né? Mas aí acordei de madrugada, pensando, vou checar a porta e o portão. E tava tudo aberto. Eu vim na sala pra ver e pra beber água e tava tudo aberto. Aí eu já senti o ambiente ficando mais denso, sabe? Tipo, como se o ambiente ficasse mais escuro do que já tava e ficasse tudo pesado. Aí eu vim na geladeira, tomei minha água, e quando eu voltei, eu vi uma sombra de uma criança, que da minha cabeça era o meu sobrinho. Era a mesma altura, imaginava ser ele. E... ai, eu tô arrepiada. E essa sombra levantou os braços vindo pro meu pescoço. Aí eu me assustei e acordei. Tipo, eu não tinha me levantado, eu não tinha vindo olhar o portão.
Gente, então é isso. Na verdade, eu contei 2 relatos, né? Eu não lembrava que tinha separado 2. Muito obrigada quem assistiu, quem ouviu até aqui. E aconselho bastante mesmo a ouvir o podcast de paralisia do sono, lá no Poltercast. O link tá na descrição. Comenta, curte, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo.